Meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 12, a palavra de Deus nos fala sobre a advertência de Jesus acerca do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre o momento em que o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Agora, no capítulo 12, a palavra de Deus nos fala assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Nessa passagem, nesses versículos, a palavra de Deus nos mostra o momento em que muitas pessoas se ajuntam ali diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus começa a dizer aos seus discípulos que eles tomassem cuidado. Ele fala no versículo 1: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é falar uma coisa e viver outra. É pregar uma coisa, mas viver outra. No capítulo anterior, nós vimos quantas advertências, quantas repreensões o Senhor Jesus deu aos fariseus, aos doutores da lei, pois ensinavam coisas difíceis de serem seguidas, queriam ser mais radicais, queriam ir além do que a palavra de Deus já dizia. E assim eles ensinavam as pessoas. Mas eles mesmos, nem com um dedo, queriam tocar nessas cargas, queriam fazer essas coisas que ensinavam aos outros. E o Senhor Jesus repreende eles pela sua hipocrisia, por essa hipocrisia. E o Senhor Jesus continua no versículo 2 dizendo: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Nós vemos aqui, essa advertência e esse lembrete de que nada há encoberto que não haja de ser descoberto. O mais que os anos se passem, o mais que o tempo se passe, nada há em oculto que não haja de ser sabido, que não haja de ser descoberto. Que possamos meditar nessa palavra, ainda que a hipocrisia pareça perdurar por algum tempo. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos mostra o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a não temer aqueles que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas ele nos mostrou a quem nós devemos temer. Temer aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, a esse nós devemos temer, que é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós devemos temer a Ele. Temer não é somente ter medo, não é ter medo, mas é ter uma reverência, é ter respeito, é ter reverência ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos mostra a continuação desse discurso de Jesus aos seus discípulos, para que os seus discípulos não ficassem preocupados, para eles não terem medo, para eles não temerem, pois eles valiam muito mais do que muitos passarinhos. E o Senhor não esquece de nenhum dos passarinhos, mas Ele cuida deles. Mas muito mais valem os discípulos, muito mais valem as pessoas. E que nós não venhamos ficar preocupados com as adversidades da vida, mas confiar em Deus. Pois se Ele não esquece nem mesmo de um passarinho, quanto mais de nós. Que possamos meditar nessa palavra. Depois o Senhor Jesus adverte acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não terá perdão. Essa blasfêmia que é quando a pessoa
ela rejeita a voz do Espírito Santo, rejeita e rejeita e rejeita, e chega um ponto que não tem mais volta, não tem mais perdão. Que possamos abrir o nosso coração ao Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos cair nesse pecado que não tem perdão. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala acerca de um homem, que era muito rico e confiou muito nas suas riquezas, mas o Senhor disse a ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que possamos meditar nessa palavra e possamos ser ricos para com Deus. Não venhamos ajuntar tesouros aqui na terra, mas ajuntar tesouros no céu, aonde não chega ladrão e aonde a traça não rói, porque onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Onde está o nosso coração? Aonde o nosso coração estiver, é porque ali está o nosso tesouro. Nos demais versículos, o Senhor Jesus nos ensina acerca da vigilância, pois não sabemos a que hora o nosso Senhor virá, a que hora o Filho do Homem voltará. Nós não sabemos, e que possamos estar vigilantes. Nos últimos versículos, a palavra de Deus nos mostra também sobre os sinais dos tempos. E o Senhor Jesus chama a geração de hipócrita, essa geração de hipócrita, pois eles sabiam discernir a face da terra e do céu, sabiam quando iria chover, quando não iria chover, mas não sabiam discernir o tempo em que eles estavam vivendo. Que possamos meditar nessa palavra. O tempo que nós vivemos são trabalhosos. Nós vivemos nos últimos tempos, mas nós temos discernido o tempo em que nós vivemos? Ou nós temos sido hipócritas, assim como essa geração? E nos últimos versículos, a palavra de Deus nos ensina sobre a importância de resolver os nossos conflitos. No versículo 58 e 59, a palavra de Deus nos diz: quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Nessa palavra, o Senhor Jesus nos ensina acerca da justiça. Possamos ser justos nas nossas tarefas, nas nossas decisões, para que nós não venhamos pagar por aquilo que nós fizemos. Pois se nós errarmos, o Senhor Jesus disse aqui: não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Que possamos meditar nessa palavra, guarde essa palavra no seu coração e assim tenha uma excelente terça-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.